do Senhor. Sejam bem-vindos ao Discipular Mais Talk. Já vai deixando um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal e vamos dar início a mais uma aula, lição de número 3, Conhecendo o Filho Salvador. A paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a esta nossa conversa. Um momento que a gente preparou, especialmente para quem está começando na caminhada cristã, sabe? Ou para novos convertidos que querem entender melhor os fundamentos da fé. Hoje a gente vai mergulhar fundo na figura mais central de todas, Jesus Cristo. E a nossa missão é desvendar, usando como guia uma lição muito rica, quem ele é e o que a vinda dele realmente significa. É um ponto de partida essencial, né? Afinal, toda a estrutura da fé cristã se apoia nisso, em entender quem é Jesus. E esta lição que a gente tem em mãos, ela nos dá um mapa bem claro para essa jornada. Exato. E, para começar, a lição já traz algo que parece, um paradoxo fascinante. A ideia de que Jesus revela um Deus que, por definição, é invisível. Como é que pode, né? Algo visível ser a imagem exata de algo invisível. Vamos desvendar isso? Essa é a questão central. E a resposta que a gente encontra neste material é uma das doutrinas mais profundas da fé. A lição nos aponta para textos como Colossenses capítulo 1, que descreve Jesus como a imagem do Deus invisível. E em Hebreus ele é chamado de o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Uau, pera um pouco. Imagem, resplendor, expressão exata? Isso é muito mais do que só dizer que ele é um representante ou, um profeta, né? Precisamente. O que o material argumenta é que não se trata de uma semelhança, tipo uma representação artística. A ideia é que se a natureza de Deus Pai é como uma luz ofuscante e invisível para nós, Jesus é o feixe de luz focado que a gente pode finalmente ver e entender. O próprio Jesus, como está lá em João, disse para o Filipe: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Então, o grande insight aqui não é só que Jesus é parecido com Deus. É que, segundo a lição, ele é a única imagem em altíssima definição que a gente tem de um Deus que, de outra forma, seria impossível de conhecer. É quase como tentar entender um autor lendo a sua única obra-prima. Perfeita. Exatamente, essa é a lógica. Ele torna o incompreensível compreensível, o inacessível acessível, o caráter, a compaixão, a justiça, o amor de Deus se tornam, tangíveis nas palavras e ações de Jesus. Isso faz todo sentido. Se Deus é invisível, a gente precisa de uma revelação visível. Mas isso já me levanta uma outra questão enorme. Por que a gente precisava disso? O que estava quebrado a ponto de precisar de uma intervenção tão drástica? E parece que a lição mergulha exatamente nisso em seguida. Sim, ela vai direto na raiz do problema. O argumento é que uma barreira foi erguida entre a humanidade e Deus. A lição expõe a doutrina de que, por causa do pecado, todos foram destituídos da glória de Deus. Essa condição criou um abismo, uma separação. Imagina, dois lados de um cânion bem profundo. A humanidade de um lado, Deus do outro, e sem nenhuma ponte para atravessar. E é aí que entra a figura de Jesus como a solução. A lição o descreve como mediador. É uma palavra que a gente usa hoje, né? Em disputas, em negociações. É essa imagem que a gente deve ter. É uma boa analogia para começar, mas o conceito aqui é ainda mais profundo. A lição cita 1 Timóteo, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Ele não é só um negociador que vai e volta, sabe? Ele é a própria ponte, a ponte que conecta os dois lados do abismo. Ele se torna o caminho sobre o vazio. Para alguém que ouve isso pela primeira vez, pode soar até um pouco brutal ou injusto. A lição explora por que um sacrifício era um mecanismo para essa reconciliação. Essa é a pergunta crucial. E a explicação que a gente encontra aqui é que a santidade e a justiça de Deus exigiam que o pecado tivesse uma consequência. A dívida precisava ser paga. Só que o amor de Deus era tão grande que ele não queria que a humanidade pagasse essa dívida, o que significaria separação eterna. A solução, como a lição detalha, foi ele mesmo prover o pagamento. Jesus, sendo perfeito e sem pecado, ele assume a sentença e culpa que era nossa.
O texto de 1 Pedro é citado, dizendo que ele levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Então, o sacrifício não foi um ato de crueldade, mas a única forma de satisfazer a justiça e o amor ao mesmo tempo. É isso. Exatamente, foi o ponto de intersecção perfeito entre a justiça e a misericórdia de Deus. O sacrifício na cruz, segundo este ensinamento, não foi uma tragédia que pegou Deus de surpresa. Foi o ato planejado que quebrou a barreira da inimizade. Como resultado, a lição conclui de uma forma muito poderosa. Agora, é possível se aproximar de Deus sem culpa nem medo. A ponte está lá. O acesso foi restaurado. Essa ideia de reconciliação muda tudo, e a lição continua descrevendo não só como essa ponte, mas como o homem mais admirável da história. Alguém que dividiu o tempo. Mas o que realmente me chama a atenção na argumentação é a motivação por trás de tudo. O amor. Sim, o amor é o motor de toda essa narrativa. A lição usa o termo amor infindável de Jesus e destaca uma passagem de 2 Coríntios que é, assim, impressionante. Ela diz que Jesus, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Espera um pouco. Quando a lição diz que ele se fez pobre, eu estou tentando entender a escala disso. Não é como um bilionário do Lula Fortuna. O argumento aqui é algo infinitamente maior, certo? Infinitamente. A riqueza que é mencionada não é material. É a sua glória divina, sua posição ao lado de Deus Pai. A pobreza que ele assumiu foi a forma humana, com todas as limitações, fragilidades e, finalmente, a morte. E a riqueza que ele nos oferece em troca também não é material. A lição é muito clara. É uma riqueza espiritual, a salvação, descrita como inconquistável e incomensurável. É uma troca que desafia qualquer lógica humana. E esse amor radical leva a uma das afirmações mais fortes e, para muita gente, mais desafiadoras desta lição. A ideia de Jesus como o único caminho para Deus. É, sem dúvida, um ponto de forte afirmação doutrinária. E a lição baseia isso direto nas palavras do próprio Cristo em João 14. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa é uma declaração de exclusividade muito forte. Sinceramente, pode ser uma ideia difícil de processar no nosso mundo de hoje, que valoriza tantos caminhos diferentes. Como este material justifica uma posição tão absoluta? A linha de raciocínio da lição é a seguinte. Se o problema é o abismo do pecado e a solução é a ponte do sacrifício, então só aquele que é, ao mesmo tempo, plenamente Deus, para alcançar o lado divino, e plenamente homem, para representar o lado humano, poderia ser essa ponte. Nessa lógica, não é uma opinião, ou um caminho melhor entre vários. Argumenta-se que ele é estruturalmente o único caminho possível. Qualquer outra tentativa de cruzar falha porque não resolve o problema fundamental da mesma forma. Entendi. A exclusividade não é arbitrária, mas uma consequência lógica da natureza do problema e da solução. E além de ser o caminho, a lição também o apresenta como um guia com o título de O Conselheiro. Exato. E o que é fascinante aqui é o contexto, né? A gente vive num mundo com excesso de vozes. Gurus, influenciadores, filósofos, todos oferecendo conselhos para uma vida melhor. O que a lição propõe é que, no meio desse ruído todo, os ensinamentos de Jesus nos evangelhos são o conselho perfeito. Seguir a sua palavra não é só uma questão de obediência, mas o caminho mais sábio para uma vida frutífera, uma vida com propósito. Para ajudar a gente a entender esses papéis, a lição usa umas metáforas muito poderosas. Eu gosto disso porque transforma a teologia em algo mais visual. As três que se destacam são o Príncipe da Paz, Refúgio e Cordeiro de Deus. Vamos explorar a primeira? São imagens riquíssimas. Começando com o Príncipe da Paz, a lição já estabelece um contraste imediato. A paz que o mundo oferece é descrita como superficial, circunstancial. É basicamente a ausência de conflito. Se as contas estão pagas e ninguém está brigando, temos paz. Mas essa paz é frágil, ela some na primeira dificuldade. Enquanto a paz de Cristo é de outra natureza. Seria a diferença entre paz por causa das circunstâncias e paz apesar das circunstâncias. Exatamente essa é a distinção.
A lição cita as palavras de Jesus em João: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É uma paz interna que vem da reconciliação com Deus, uma tranquilidade na alma que fica mesmo durante as tempestades da vida. Por ser a fonte dessa paz inabalável, ele é o príncipe da paz. A segunda imagem é a de verdadeiro refúgio. Normalmente a gente pensa em refúgio como um lugar, né? Um abrigo físico. E aqui está a grande virada de chave que a lição propõe. O que é fascinante é que o refúgio não é um lugar, é uma pessoa. Em momentos de medo, de ansiedade, de perigo, a nossa tendência é correr para coisas. Segurança financeira, relacionamentos, um lugar seguro. Mas o argumento aqui é que o único refúgio perfeito, a única segurança que nunca falha, é o próprio Jesus. É como ter uma linha direta com o melhor conselheiro e o guarda-costas mais poderoso do universo, tudo numa só pessoa, disponível 24 horas por dia. É desse tipo de segurança que se fala. Isso nos leva à terceira imagem, que talvez seja a mais densa, teologicamente falando, o Cordeiro de Deus. Sim, essa imagem é o clímax da teologia do sacrifício que a gente mencionou antes. A lição nos transporta para aquela cena em que João Batista vê Jesus e declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para um ouvinte do século XXI, Cordeiro de Deus pode soar poético, mas um pouco estranho. Mas para quem ouviu o João Batista naquela época, a imagem era instantânea. Certo. Com certeza. Quando João Batista diz isso, ele está ativando séculos de história cultural e religiosa na mente dos ouvintes. No Antigo Testamento, cordeiros eram sacrificados no templo como uma oferta temporária pelos pecados do povo. Era um ritual constante que lembrava que o pecado tinha um custo, a vida. Ao apontar para Jesus e chamá-lo de O Cordeiro, João estava fazendo uma declaração teológica gigantesca. Ele estava dizendo, aquele sistema de sacrifícios que se repetem, acabou. Aqui está o sacrifício definitivo. Exatamente. A lição o chama de Cordeiro Pascal, citando 1 Coríntios, que diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. A ideia é que ele é o sacrifício perfeito e final, oferecido uma única vez por todos os pecados, para todas as pessoas de todos os tempos. Ele quita a dívida de uma vez por todas. Certo. Ufa, a gente passou por uma jornada e tanto aqui. Partimos da ideia de Jesus como a imagem visível de um Deus invisível, passamos pelo problema da separação e a solução da reconciliação, enfrentamos a afirmação de ele ser o único caminho e, por fim, exploramos essas imagens tão vivas, né? Príncipe da paz, refúgio, cordeiro. Então, o que tudo isso significa? Qual é a grande conclusão que a lição nos oferece? A grande conclusão, o ponto que amarra tudo isso, é que entender quem Jesus é e o que ele fez não é só mais uma informação para o nosso repertório espiritual. É, nas palavras da lição, a coluna e firmeza da verdade da fé cristã. Tudo se apoia nisso. Se você remove essa coluna, a estrutura toda desmorona. Conhecer a Cristo é conhecer o fundamento de tudo. E diante desse conhecimento, qual seria a resposta esperada? A resposta natural, inevitável, segundo o material, é a adoração. Não uma adoração por obrigação, mas uma resposta de gratidão que brota espontaneamente de um coração que entendeu a profundidade do que foi feito por ele. Chegamos ao final de mais uma aula. É a Curta o adoração vídeo, a Deus inscreva-se por seu em amor, nosso canal, por sua ative o fidelidade sininho e fique e pelo atento às plano de notificações. redenção Fique na paz do Senhor, perfeitamente bons através estudos de Jesus e até o Cristo. próximo Isso resume Discipular tudo Mais de uma Talk. forma muito Tchau, poderosa. tchau. É uma base muito sólida para quem está começando. E tem um último pensamento, uma semente que a própria lição planta e que vale a pena levar para reflexão. Ao falar de Cristo como o Cordeiro, um dos textos mencionados afirma que ele era conhecido ainda antes da fundação do mundo. Isso levanta uma questão provocativa para se meditar. Se o plano de redenção, o sacrifício do Cordeiro, já existia no coração de Deus antes mesmo da criação do mundo, o que isso nos revela sobre a natureza do amor e da soberania de Deus em relação à própria história humana? Chegamos ao final de mais uma aula. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e fique atento às notificações. Fique na paz do Senhor.
Bons estudo e até o próximo Discipular Mais Talk.